Nós vamos então, irmãos, hoje, como falei, estamos fazendo o nosso culto diferente um pouquinho, né? Como de costume, a gente está quebrando aí o protocolo, né? E hoje nós vamos falar sentado, né? Que a conversa que vai longe hoje, né? Nosso bate-papo aqui. E eu tenho certeza que vai ser edificante para a tua vida. Agradecer você que está nos acompanhando aí pela nossa plataforma aí no YouTube, nossa página no Facebook também. Tem muitas pessoas que nos acompanham, que assistem nossos cultos, que compartilham e que são abençoadas por Deus. Que nessa noite não seja diferente, que você possa ser edificado por Deus aí aonde você está. Vamos começar ouvindo aqui a pastora Rose dando uma saudação, cumprimentando aí vocês que estão aqui presentes, também aí os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, a todos que estão aqui, a todos que nos acompanham pelo YouTube, pela internet. Que Deus venha abençoar a tua vida e que nesta noite a mensagem que a gente vai falar aqui, Deus possa te dar uma resposta, você possa se encontrar no Senhor nesta noite, através desse bate-papo que a gente vai estar aqui falando sobre família. Boa noite, graça e paz. Que realmente Deus venha tocar no seu coração nessa noite e falar com você. Amém? Amém. Boa noite para todo mundo. Que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus e que o nosso relacionamento com Ele venha crescer nessa noite e com a nossa família também. Que Deus venha falar no nosso coração e que a gente possa cada dia mais estar perto do coração de Deus. Amém. Amém. Então isso aí, tá, meus filhos, minha esposa, a Alessandra, tá ali o Alisson também, que daqui a pouco nós vamos ouvir eles também falando hoje. Brincadeira, hoje eles não vão falar, né? Eles vão só ouvir, mas vão estar orando com a gente depois aí no final. Amém? Deus tem nos presenteado, irmão, com uma família que tem exercido o ministério. E eu confesso a vocês, gente, para chegar até aqui hoje, e eu poder estar aqui hoje para ministrar junto com os meus filhos, para ter esse momento aqui junto, não foi fácil. A gente passou por muitas crises, né? Como a gente já compartilhou com vocês, que a nossa vida, a gente procura ser um livro aberto, né? Porque você que caminha conosco, você tem que conhecer qual é que pastor que coloca a mão na sua cabeça. Você não pode colocar, às vezes, pastor da internet, pastor que está lá do outro lado do mundo, e você ser a ovelha que está sendo apacentada por ele. Você nem conhece a vida dele. Você tem que estar apacentado, tem alguém que cuida do teu coração, alguém que você convive, alguém que está ali perto de você, que você sabe o endereço dele, que você sabe o telefone dele, que você sabe que ele é um homem falho também. Porque é muito fácil eu vir aqui, me apresentar na internet para você, nas nossas redes sociais, como um santo, como um homem perfeito, e ter uma família destruída, ter uma mulher depressiva dentro de casa, ter filhos nas drogas, ter filhos na prostituição, e eu pagando de bom em cima do púlpito, né? Não sei até onde vale a pena isso. Então a gente procura ter uma vida de transparência. Quem quiser caminhar com a gente, sabendo que nós somos pessoas imperfeitas, vão caminhar com a gente. E quem acha que não deve, ele vai achar outro lugar e vai congregar. Tem tantas igrejas, irmão, tantos homens de Deus nessa cidade, tantos homens de Deus nesse país, em todos os lugares existem igrejas abençoadas, homens de Deus abençoados. Você não pode ficar refém de homens que se posicionam como dono da igreja, homens que se posicionam como dono das ovelhas, dono do rebanho, dono das pessoas, e querem exercer domínio sobre as pessoas, né? E a gente procura ter uma vida de transparência, amém? E é por isso que hoje eu tenho o prazer de estar aqui hoje com a minha família. Não foi fácil para chegar até aqui. Tivemos queda, tivemos fracasso, tivemos brigas, tivemos desconcerto, tanta coisa passou, tanta coisa aconteceu, mas Deus cuidou de tudo e nos tem posicionado nesses dias, né? Para ser canal de bênção, para trazer cura, para trazer destino para muitas pessoas que precisam de destino. Amém? Amém? Então o tema de hoje, irmãos, é alinhando o coração dos pais aos filhos, né? Eu vou pedir para o Felipe, ele vai estar lendo para nós ali em Malaquias, né? Não vamos falar sobre dízimo, tá, gente? Porque às vezes tem pessoas que pensam, abrir o Malaquias é sobre dízimo, né? Malaquias 3:10, né?
Também, depois nós vamos pedir, você vai estar ofertando, vai ter oportunidade para você dizimar, ofertar, mas hoje nós vamos estar lendo um outro assunto, em Malaquias ali. O Felipe vai estar lendo, vai estar fazendo um comentário, depois a gente vai estar entrando aí nos assuntos, vai estar compartilhando com vocês aí bastante coisa, algumas experiências que a gente teve também, como família, né? Vocês estão preparados para receber a palavra de Deus? Amém? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com maldição. Então esse é o último versículo do Antigo Testamento. E aí o profeta Malaquias termina dizendo que nos últimos dias Deus vai enviar o espírito do profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então antes que venha o dia do Senhor, que é a volta dele, ele deixou uma promessa para nós, que ele fará que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos voltem para os seus pais. Uma coisa que a gente vê desde o começo é que Satanás sempre tentou atacar a família. O projeto de Deus principal é a família. Quando Deus criou o homem, logo em seguida trouxe Eva como companheira, adjutora dele. Satanás logo no início já tentou criar uma situação para que os dois já se bicassem. E Deus tinha dado uma ordem para Adão e para Eva, para eles crescerem e se multiplicarem, para que eles criassem uma família, para que eles formassem uma família. E a gente vê Satanás desde o início atacando a família. Quando os dois irmãos, logo no início, um mata o outro. Satanás querendo destruir a família. E a gente vê isso hoje acontecendo nos nossos dias. A gente vê a cultura, a mídia, a sociedade atacando a família. A família é algo que tem sido atacado pelo diabo e por toda a sociedade. A mídia, os meios de comunicação, eles têm tentado inverter os valores da família, colocado coisas que, como o divórcio fosse algo natural, que o casamento de pessoas, às vezes do mesmo sexo, fosse algo normal, que vai contra a palavra de Deus. O diabo atacando a família. E Deus deixou uma promessa para nós, que nos últimos dias, Ele faria que os corações dos pais se voltassem para os seus filhos, e os dos seus filhos se voltassem para os seus pais. Algo que a gente vê também que o diabo ataca a família, é os pais distantes dos filhos. Muitas vezes os pais estão vivendo com os filhos no mesmo teto, mas estão distantes um do outro. O filho está conectado com alguém lá do outro lado do mundo, mas não está conectado com o seu pai, com o coração do seu pai. É o diabo atacando as famílias para que os relacionamentos se tornem frágeis e a família seja destruída. Que a família não cresça. Que o filho veja o pai não como uma referência, mas que ele veja o pai às vezes como um Zé Mané, a mãe como não sabe de nada, e tem as suas referências às vezes num cara que está no YouTube lá fazendo vídeo idiota. É o que a gente vê hoje em dia. Os adolescentes têm como referência às vezes um youtuber que eles nem conhecem e não tem os seus pais como referência. É Satanás querendo atacar as famílias, invertendo os valores. Mas Deus nos deixou uma promessa, que nos últimos dias Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu creio que no nosso meio isso vai acontecer. Que a gente possa ter os corações voltados para os nossos pais e os pais voltados os corações para os seus filhos. Que haja comunhão entre as famílias e que a gente possa ver um avivamento através das famílias. Porque antes do grande dia do Senhor, isso vai acontecer. E eu creio que quando as famílias são estruturadas, quando os pais se posicionam, os filhos são destinados com um propósito. Amém? Tivemos essa semana, aí eu não sei se todo mundo participou e foi divulgado nos grupos aí, um momento especial aí, que foi transmitido por redes sociais aí, pais posicionados, filhos incendiados, né? O apóstolo Luiz Hermínio, com a sua equipe ali, tiveram ministrando, né? Então não existe, cara, não tem como, né? Não tem como você querer que o seu filho seja um homem de Deus, se você não for um homem de Deus. Não tem como, mulher, você querer que a sua filha seja uma mulher de Deus, uma mulher exemplo, uma mulher modelo, se você não é uma mulher modelo. Você precisa, como eu falei aqui outro dia, você precisa mostrar tuas feridas para os teus filhos. Pastor, mas aí eles vão ficar sabendo que eu errei. É isso mesmo. Você tem que ser, quando você precisar pedir perdão para alguém, leve seu filho junto.
Ensine o seu filho a pedir perdão. Mostre para o seu filho que você é uma pessoa que comete erros, mas que conserta os erros que você comete. Né? E aqui, Deus usando o profeta Malaquias para fazer o fechamento do Velho Testamento, dizendo essas palavras, que nesses últimos dias, ele enviaria o profeta Elias. Não significa que ele vai mandar o profeta Elias voltar na terra, mas é a unção, o espírito que estava sobre Elias, virá sobre a minha vida, sobre a vida de várias pessoas, de vários pais, sacerdotes, para fazer essa conexão, para fazer essa conversão. Veja bem que vai converter. O que é converter? É fazer aquela conversão, né? Que quem já tirou a carteira de motorista sabe, né? Aquela placa lá de conversão. É fazer o coração dos filhos se voltar para os pais e o coração dos pais se voltar para os filhos. Como o Felipe falou aqui, tem filhos, irmãos, que estão sendo discipulados por pessoas da internet, por vídeo na internet. Ele ouve mais os colegas lá que nem conhece, os amigos das redes sociais, do que seu pai. Por que faz isso? Porque muitas vezes o pai, ele em vez de ele dar a presença para o filho, ele dá um presente. Os nossos filhos não querem presente, eles querem a presença do pai e da mãe. Qual que é mais precioso? É um presente? Aí ele dá um celular, dá um tablet para o filho, para se livrar da responsabilidade, para ele poder ter mais tempo. Porque ele trabalha a semana inteira correndo atrás de conquistar coisas, buscar tanta coisa, e daí ele não tem, chega em casa no final de semana, ele não tem mais tempo. Ele quer descansar, ele quer relaxar, ele quer sair jogar um futebol com os amigos, a mãe quer descansar um pouco, dar um ar para a cabeça, aí deixa a criança lá, sendo muitas vezes discipulada. Não que você não precise e não deve fazer isso, tudo bem, pode, mas colocar limites. Né? O seu filho precisa ter você como referência. É isso que você precisa, é isso que a nossa geração precisa, nesses dias. Aí está se criando delinquentes, né? Aí nós julgamos, como já a gente falou aqui, outros cultos aqui, nós julgamos esses jovens adolescentes que estão por aí matando, assassinando, destruindo pessoas, tirando a vida de pessoas. Nós culpamos eles, porque são delinquentes, porque são miseráveis, devem morrer, devem ir preso, devem ser castigados, e devem sim pagar pelo que fizeram de errado. Mas quem é o culpado da história? São os pais. E Deus, Ele quer fazer essa conversão. Ele quer fazer essa conversão, que o coração dos pais se volte para os filhos, porque às vezes os pais, eles querem que o coração dos filhos esteja voltado para eles, mas eles não estão voltados para os filhos, eles não estão voltados, e é preciso fazer o que? Às vezes o pai quer que o filho peça perdão quando ele erra, peça desculpa, mas o filho nunca viu o pai pedir desculpa para a mãe, para o próprio filho mesmo, né? Então Deus quer fazer esse tempo hoje, de conversão, converter o meu coração com o coração do meu filho, o meu coração com o coração da minha filha, para que ele possa vir e manifestar. E eu vejo nisso, como o Felipe tem lido a palavra de Deus ali, a gente vê muito hoje filhos, ele olha para o pai dele, o que o pai está fazendo dentro de casa, o que a mãe está fazendo dentro de casa. O meu filho vai praticar aquilo que eu estou fazendo. Como o pastor falou, a gente errou muito. Mas erramos e acertamos. E a palavra de Deus hoje, ela tem falado aqui, como você se posicionar como mãe, como pai. É você um respeitando ao outro dentro de casa. Para que você não venha perder aquilo que Deus prometeu para você, porque Deus tem promessa para todos nós, mas nós temos que querer essa promessa na nossa vida, na nossa família. Às vezes você pode dizer assim, mas a minha mãe e o meu pai foi um passado triste, eu não aprendi, mas hoje Deus dá essa oportunidade para nós aprendermos através da palavra dele. E aquilo que foi falado ontem aqui, o que faz você ter uma família na presença de Deus, em primeiro lugar, é você estar na presença de Deus. Depois vem o perdão. Como o pastor falou, teu filho, a tua filha já viu você pedindo perdão um para o outro quando errou?
Porque a razão, ela não leva a gente a lugar nenhum. Muitas razões hoje estão presas, estão lá na delegacia, estão na cadeia. Mas quando nós se posicionamos e aceitamos a palavra de Deus, aí Ele tem como fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Porque um dia, até o Felipe fez ali essa montagem do Titanic, afundou. Mas o nosso não vai afundar, porque Deus está dentro dele. E que você possa colocar Deus dentro do teu Titanic, que você não venha afundar, mas que você venha chegar ao destino, que é um dia nós se encontrar na glória do Senhor. Amém? E em relação a... Tem muito disso, né? Que os pais, as mães querem que os filhos olhem para eles como se fosse um herói. É legal isso, é muito bom. Só que os heróis, eles também erram. Os heróis também, nos filmes, eles também fazem coisas erradas. E às vezes, eu não sou mãe ainda, mas para quem é pai, às vezes erra. Ah, mas eu não quero que o meu filho saiba que eu errei. Não, o teu filho precisa saber que você errou, mas que você se arrependeu pelo erro que cometeu. E daí, quando ele crescer, quando ele tiver maior, quando ele tiver mais maturidade, ele vai entender, ele vai saber que ele também vai errar. Mas que a atitude de se arrepender, ela vale muito mais do que a atitude de errar. E eu quero falar para os jovens aqui, que um dia eu também já fui jovem. Hoje eu me considero meio idosa. E brincadeira. Mas assim, jovem tem muito de amizades. E às vezes a gente acha que os nossos amigos são mais nossos amigos do que os nossos pais. Seu melhor amigo, sua melhor amiga, precisa ser o seu pai e a sua mãe. O seu coração você tem que abrir para o seu pai e para a sua mãe, não para um estranho. E para os pais, sejam acessíveis para que os seus filhos cheguem até você e abram o coração. Porque a gente vê muitos pais que não aceitam que o filho vai abrir o coração e eles não aceitam. Não, você está errado e pronto, e acabou. Seja acessível, seja flexível, entenda o seu filho. Sabe, às vezes você vai explicar para ele, você vai falar e ele não vai entender, porque adolescente é complicado. Eu lembro que quando eu era adolescente, que às vezes eu estava lá, aquela fase de apaixonite. Eu ia abrir meu coração para minha mãe e eu falava para minha mãe, ai mãe, mas é o amor da minha vida. E ela falava assim para mim, Jéssica, é uma fase. As meninas que caminhavam comigo antigamente na célula, elas sabem que eu falava isso, meninada, é só uma fase. Porque um dia eu ouvi a minha mãe e ela falava para mim, Jéssica, é uma fase e tudo isso vai passar. E ai, se eu tivesse ouvido ela mais vezes. Se eu tivesse ouvido ela mais vezes, eu não teria cometido alguns erros na minha vida. Mas você hoje, adolescente, jovem, tem essa oportunidade de ouvir a gente aqui falando para você e não cometer esses mesmos erros. Ter atitudes diferentes. Então, se volte para o seu pai e para a sua mãe como seu melhor amigo. E você, pai, seja acessível para o seu filho chegar até você. Só um minutinho, que senão eu vou perder esse pensamento. Pode falar. A Jéssica, que já é um bate-papo mesmo, é uma conversa. A Jéssica falou sobre os pais serem flexíveis, né? E a Bíblia lá em Salmos fala assim, ó, Salmo 127:4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que define a distância de uma flecha é o arco ser flexível. Se o arco for muito duro, a flecha não vai passar ali do meio metro. Mas podem ver nas Olimpíadas, lá quando você vê uma competição de tiro com flecha lá. O cara puxa lá atrás a cordinha lá e solta. Quanto mais flexível ele for, mais distante vai a flecha. Quem vai definir o destino de um filho é o pai. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos. O filho é uma flecha. O pai é o valente. E ele tem o arco na mão ali. Ele que vai definir o destino. Ele que vai definir a trajetória do filho. Muitas vezes, se o pai tem um comportamento... Você já viu aquela situação que o pai às vezes é um alcoólatra, é um bêbado, e o filho repete aquele comportamento. O pai é um viciado,
em pornografia, em prostituição, o filho repete aquele comportamento. Porque o filho só faz o que vê o pai fazer. Então, o pai vai definir o destino do seu filho. Então, que os pais possam ser flexíveis para que os seus filhos possam voar longe e distante. E que eles possam dar o destino correto, guiado pela palavra de Deus. Muito bem colocada essa palavra ali. E é você. Você é o cara, meu irmão. Você é o homem que vai dar destino para o seu filho. Você, mãe. Você que vai definir aonde seu filho, sua filha vai chegar, né? Aonde eles vão chegar. Se eles vão ser aquela criança mimada, né? Aquela criança mimada, paparicada. Porque é diferente você amar o seu filho e você mimar o seu filho, né? Você precisa amar o seu filho. E quem ama, às vezes as pessoas confundem. A pessoa não me ama porque me corrigiu. Quem ama, ele corrige. Quem ama, coloca limites. Quem ama, coloca sentadinho para ensinar. Não tem como, o teu filho só vai chegar a se tornar talvez um grande empresário, um menino que vai formar-se numa faculdade, vai ser um médico, um advogado, enfim, qualquer área que ele queira escolher para se tornar, se você ser o trampolim dele. Você tem que ser o arco flexível, né? Porque às vezes tem pai que ele é 8 ou 80, né? Isso está dito e não quero, como a Jéssica falou aqui, não, é a minha palavra que vale, não para ouvir o filho. Ouça o seu filho. Se eu contar para vocês que eu nunca desci o chicote no Felipe e na Jéssica, a gente surrou eles quando precisava. Hoje está proibido, né? Hoje, se um pai dá uma varada num filho, dá uma cintada, dá uma correção, ele pode ir preso, né? Eu corrigi, se tivesse filho, eu corrigia de novo. E ia preso quantas vezes fosse preciso, mas eu ia seguir a palavra de Deus. Se fosse necessário corrigir com a vara, a Bíblia diz isso em Provérbios, né? Que é nós corrigir, acho que está até anotado aqui, né? Quiser aproveitar já que o gancho que nós vamos falando aqui, já lê para nós ali. Provérbios 23, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com vara, ela não morrerá. Castigue você mesmo com a vara, e assim é livrar da sepultura. Eu vou aproveitar e fazer um comentário sobre isso aqui também, já. Vou meter aqui no meio. Esse texto aqui é muita verdade. Hoje em dia, às vezes o pai não pode corrigir o filho com a vara. Mas é necessário o pai corrigir o filho. Não digo espancar, né? A Bíblia não fala para espancar, a Bíblia fala para poder corrigir. Eu tenho um flashback de uma situação. Quando eu era criança, eu tinha uns 3 para 4 anos, e de meu pai contar, eu sei mais a história, mas eu tenho aquelas memórias lá vagas, eu lembro das cenas da situação. Eu lembro que tinha uma mercearia do lado de casa, o pai me deu algumas moedas para eu ir comprar um doce. Cheguei na mercearia, não tinha ninguém lá dentro. Eu entrei lá, peguei as balas que eu queria, os pirulitos, voltei com as moedas na mão e com as balas na minha outra mão. Meu pai, quando viu eu chegando, foi estranho, né? Tá com o dinheiro e com os doces na mão. Me levou lá, a dona Gema, que era o nome da dona da mercearia lá, e falou assim, o piá que pegou os doces que vai... E ela falou assim, não dá nada, não, é criança, não precisa... Mas o meu pai pegou e quando me trouxe para casa, me colocou no sofá ali, explicou ali e me deu uma surra. Graças a Deus que ele me deu uma surra. Porque senão eu podia... Ele ia ser ladrão, gente. Eu podia ser um dos assaltantes do banco lá de Criciúma, quem sabe? Vai saber. Porque se meu pai não me corrige ali e não me mostra aqui o que eu estava fazendo ali, por isso que a Bíblia fala assim que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Uma criança, por mais inocente que ela possa ser, ela é um potencial de monstro se você não disciplinar ela. Essa é a realidade. Se você não corrigir o teu filho, só você nunca dizer não, nunca corrigir ele quando ele estiver errado, ele vai se tornar um delinquente, ele vai se tornar um monstro. Porque todos nós somos pecadores, nós nascemos com o pecado no nosso coração. E se meu pai não tivesse me corrigido naquela situação ali que parecia ser algo, uma criança pegou ali, inocente, não sabe o que é. Quem sabe aquilo ali tinha se tornado corriqueiro, ia lá, pegava outra coisa, via alguma coisinha ali, pegava. Então, corrija o seu filho. Quem sabe na hora pode ser que ele não ache legal e eu
Quando eu levava a surra, eu achava que estava errado, que eu ficava brabo. Mas depois, hoje, eu agradeço a Deus pelas correções que eu levei. Porque isso me tornaram um homem. Isso me ensinou aquilo que era correto. Deixa eu falar um pouquinho, complementar essa cena. Eu me lembro dessa cena, ele devia ter acho que uns 4 anos, eu acho, né? Uns 4 anos de idade. Ele foi lá e, quando ele voltou com as mãozinhas para trás. Quando eu bati o olho nele, eu já vi porque pai conhece quando o filho está fazendo besteira, né? Ele ficou assustado, porque ele já sabia que tinha errado, né? Eu disse: o que você fez? Não fiz nada, pai, não fiz nada. Aí fui ver na mão dele, estava com todas as moedas que eu dei e com o bolso cheio de doce, as mãos cheias de doce, bolso da bermuda cheio de doce. Eu fui lá, devolvi para a mulher, compramos só o que era. Ela disse: não, pastor, deixa a criança. É até engraçado, sabe? Porque é um momento assim de até se tornar engraçado. Uma criança foi lá e pegou e tal. Eu disse: mas não é engraçado. Eu sei que o destino hoje é um divisor de água. Se eu não corrigir ele, é corrigir com dor no coração. Se eu não disciplinar ele agora, o futuro dele eu estarei comprometendo o futuro do meu filho. Ele roubou os pirulitos, as balas, daqui a um tempo ele vai roubar uma moto, um carro, vai assaltar um banco e vai se tornar um delinquente. Então já cortamos o mal pela raiz, né? E a minha cinta eu devia ter guardado até hoje, né? Para mostrar para ele. E essa questão que o Felipe falou, que a gente nasce com o mal, é verdade. Porque eu também levei uma surra porque um dia eu menti. E o meu pai e a minha mãe nunca me ensinaram a mentir. Então eu não me lembro quantos anos eu tinha. Mas o meu pai, ele sempre deixava moeda, dinheiro num buraquinho que tinha lá no carro, que era pra gente pegar. E um belo dia eu fui e peguei as moedas. A gente foi fazer um lanche numa lanchonete. E daí eu me enrolei lá e fiquei pra trás e comprei umas balas, mas um punhado de bala. Aí cheguei no carro, meu pai perguntou assim pra mim: da onde essas balas, Jéssica? Ganhei da moça. Aí meu pai: ganhou? Falei: mas não era 2 balas, era muita bala. Daí ele falou: Jéssica, fala a verdade. Porque ele sabia que tinha o dinheiro lá e que não estava mais lá. E daí eu falava: não, pai, ela me deu as balas. Daí ele insistiu e falou assim: então eu vou lá. Daí eu falei: pode ir. Batia o pé, gente, pode ir. Daí quando eu vi que ele ia mesmo, mas ele não ia ir, né? Porque ele sabia que eu tinha pego o dinheiro. Daí fui eu mesmo. E o pior é que o dinheiro que estava ali já era para eles pegar mesmo, não era para outra coisa, era para eles. E ela estava mentindo por algo que era dela. E daí meu pai, beleza, fomos para casa. Meu pai pegou a cinta aquele dia e ele falou: Jéssica, você vai apanhar porque não é pelo dinheiro, é pela mentira, porque você mentiu. E eu falava: pai, pelo amor de Deus, não, você vai apanhar. E hoje eu vejo que se ele não tivesse me batido, me ensinado, eu ia ser uma mentirosa. Mas também agora eu vou falar para vocês, pai, uma situação que aconteceu. A minha mãe, hoje ela já me pediu perdão. Mas muitas vezes ela me bateu sem eu merecer. Eu lembro de uma vez que ela bateu no meu rosto, na frente das minhas amigas. Sabe, eu tô chorando não porque eu tenho mágoa dela, sabe, mas para que você, pai, entenda que isso machuca o seu filho, adolescente, criança. E ela me deu aquele tapa que eu nem sei por que eu levei, porque ela era, bem atentada mesmo, sabe? Glória a Deus que o Senhor mudou a vida dela. E daí eu fiquei sem entender, e o meu pai sempre falava assim: Nice, não bata na cara. Não puxe cabelo, pega a cinta e bate, se for preciso. E muitas vezes eu apanhei dela sem eu merecer, sem saber porque estava apanhando. Depois, hoje ela já me pediu perdão, só que assim, não bata por qualquer coisa, não bata sem explicar para o teu filho por que você está ensinando e corrigindo, sabe? Eduque, fale: você está apanhando porque você mentiu. Não, aí bate e qualquer coisa está lá, dando na criança. Sem merecer, sem ter necessidade, porque tem situações que uma conversa resolve. Você conversar, você orientar, resolve. Então, use a vara, mas use com sabedoria. Amém? Olha o que diz aqui em Efésios, né? Efésios capítulo... A gente fez aqui uma colinha para ficar mais fácil para a gente poder ler, né? Porque é bastante coisa que a gente quer ler aqui. Efésios 11.
Efésios 4, né? 6 e 11. Efésios 6 e 11. Diz assim, ó: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoques a vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Então aqui tem para os pais e para os filhos. Então a Bíblia, gente, ela é o nosso alicerce, é a carta de Deus deixada para os homens, né? Para que nós possamos, a gente erra só porque a gente não conhece a Bíblia, porque a gente tem preguiça de ler a Bíblia. Antigamente, há muitos anos atrás, era proibido a Bíblia. Meu pai contava para a gente que o pai dele, eles não tinham acesso na Bíblia. O único que tinha a Bíblia na época era o sacerdote, era o padre, né? E mais ninguém. Hoje tem Bíblia aí de todo tipo que você quiser. Você só vai ter uma família, irmão, desalinhada, se você não ler. A Bíblia, ela ensina tudo. Tudo. Como você ser um bom pai, como você ser um bom filho, como você ser um bom marido, como você ser uma boa esposa, como você ser um bom chefe, um patrão, como você ser um bom funcionário. Ela ensina tudo, cara. Tudo. Então as pessoas, elas não estão errando, estão perdendo a direção, porque por falta de leitura na Bíblia. Passa horas e horas, às vezes, lendo tudo quanto é coisa, assistindo tanta coisa, e nunca pega a Bíblia para ler. Nunca pega a Bíblia para ler. E aqui diz aqui, ó, que é para os filhos, né? Os filhos honrar os seus pais. Mas também fala que é para os pais não provocar a ira dos filhos. Então, o que aconteceu, o que a Jéssica compartilhou aqui, tudo isso aconteceu com a gente, talvez seja para a gente poder ter aprendido, né? Então hoje a gente usa aquilo aonde a gente errou, para tentar evitar outras pessoas de cometer o mesmo erro, né? Com certeza a Jéssica com os filhos dela, o Felipe com os filhos deles, não vão cometer os mesmos erros que eu como pai cometi com ele, e a Rose como cometeu com ela como mãe, porque eles aprenderam, né? A gente conseguiu consertar aquilo que a gente estava errando, né? Então fica bem claro aqui, diz aqui o texto que é para os filhos honrar os pais. Filho, você não honra o teu pai quando você dá um presente para ele. Você não honra o teu pai quando você faz o que o teu pai e a tua mãe mandou você fazer. O pai e a mãe mandaram eu fazer tal coisa, e eu fiz. Você não honrou, você simplesmente obedeceu. Aí o pai diz para o filho, para a filha assim: filha, pode ir em tal lugar, mas você tem que estar em casa tal hora. E tal hora ela vai estar em casa. Ela não honrou o pai, ela não honrou a mãe, ela só obedeceu. Agora honrar é você fazer algo além para o seu pai e para a sua mãe, quando você não está na vista do seu pai e nem da sua mãe. Aí tem filhos, irmãos, que em casa é um santinho, é um cordeirinho, fala até em línguas perto do pai e da mãe, pega até a Bíblia para dar uma disfarçada, né, para ler, para o pai, parece um anjinho, só falta as asinhas para voar. Mas quando está sozinho, quando o pai e a mãe viram as costas, nas redes sociais, conversa com os amigos, com as amigas, quando sai, ele se transforma. Você está desonrando seu pai e sua mãe. E o que a Bíblia diz aqui, ó? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Por que tem muitos jovens que estão morrendo prematuros? Por causa da desonra que estão dando para os pais e para as mães. Estão desonrando pai e mães. Então é preciso honrar os seus pais. E isso que o pai... Deixa a pastora Rose falar um pouquinho. E como a Jéssica falou aqui, que eu batia nela, é aquilo que eu falei aqui. A gente hoje teve a oportunidade de aprender o que é educar um filho. Eu batia nela por quê? Porque quando a gente era criança, a gente apanhava. E era puxão de cabelo, era tapa na cara. E não tinha,
E a gente achou que, assim, eu fiquei uma moça, eu casei, eu tenho um casamento, mas apanhei da minha mãe e estou aqui. E a gente achava que aquilo ali era normal. E o problema hoje de muitas pessoas estar dentro de uma igreja, que elas acham que ela usando, nada contra igrejas que fazem isso, usando uma saia, usando uma roupa que esconde o corpo, e está ali, pedir perdão e está dentro da igreja, você está servindo a Deus. E a gente tinha isso, que educar um filho era batendo. E eu bati, quando eu via, eu batia. A casa também. Batia. Eu aprendi limpando, era aquela neurótica mesmo. Ó. Quando a neuro existiu, ela perdeu, porque eu era muito chata. E eu ensinava ela e tinha que ser... Ela é um pouquinho chata ainda, gente. Era do meu jeito. Eu era aquela pessoa. Por quê? Porque eu aprendi, eu achava que tinha que ser daquele jeito. Então, hoje, que esse bate-papo aqui sirva para você, mãe, você jovem que está aqui, que você aprenda que tu não venha sofrer. Às vezes tem muitas meninas que olham assim, minha mãe errou, mas a minha mãe está bem hoje, eu vou me dar bem. Mas você pode não sofrer lá na frente, se você obedecer tua mãe e teu pai hoje. E você se cuidar, não que nem a ministração de segunda-feira aqui. Não fica na mão dos meninos aí. Se coloca diante de Deus, que Deus vai cuidar de você. E Deus vai preparar um príncipe para você. Então, tenha cuidado, ore e pede sempre para Deus guardar o teu coração, guardar você. E que Deus venha dar sabedoria para o teu pai, para a tua mãe, que você possa se criar nos caminhos do Senhor. E você, mãe, você, pai, que está aqui também, ora que Deus venha te dar direção. Às vezes tu está num casamento conturbado, mas Deus, Ele muda tudo. Mas só que nós temos que fazer nossa parte também, de mudar, que os nossos filhos venham nos obedecer. E outra coisa aqui que eu me lembrei, vou falar antes que eu me esqueça, nunca manda teu filho fazer algo dentro de casa em troca. Tipo, filho, faz isso que eu vou te dar um carrinho, vou te dar isso. Manda ele fazer e faz ele te obedecer. Fazer bem feito. Para quê? Para que ele não venha fazer favor, estudar porque ele vai ganhar um prêmio. Para que ele venha ser um homem de Deus lá na frente, uma mulher de Deus lá na frente. E se crie aprendendo a palavra de Deus, não querendo ganhar prêmios porque ele acertou. Porque senão ele sempre vai fazer algo com o interesse de ganhar. E nós temos que ganhar eles para Jesus. Amém? Quando ele não ganhar, ele se frustra. Daí a vida vai dizer não para ele, ele vai ter que fazer alguma coisa e não ganhar nada, daí ele vai ser aquela criança frustrada. A respeito de honra e pai a mãe, né? Eu lembro de muita coisa aqui na minha adolescência, que eu penso, todo adolescente só pensa em fazer coisa que não deve, né? Adolescente é um risco, né? Uma fase desgraçada na vida da pessoa, né? Porque se a pessoa não facilitar, ela destraga toda a vida dela na adolescência. E eu lembro de muita coisa que eu queria fazer errado, só que eu lembrava assim, se o pai ficar sabendo disso, vai vergonha, o pai é pastor da igreja. E eu tinha temor, mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha de fazer o pai passar vergonha. Então isso, de certa forma, eu estava honrando o meu pai. E hoje muita coisa que eu vivo na minha vida é fruto dessa honra. Coisas que eu vivo hoje no meu trabalho, na minha vida financeira, é por esses frutos que eu plantei na minha adolescência, no meu passado, que eu nem sabia que ia dar nisso, mas graças a Deus, hoje eu tenho muita coisa que eu vivo, graças ao que eu obedeci meu pai, ouvi a instrução dele, eu vivo hoje. Algo que fala lá em Provérbios, no capítulo 13, versículo 18, diz assim, quem despreza a disciplina, cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão, recebe tratamento honroso. Então, filho, quando teu pai te disciplinar, tire uma lição daquilo ali. Aprenda com aquela disciplina. Não fique repetindo o mesmo erro para você não ser sempre disciplinado. Quando a gente aprende na primeira bordoada, a gente não comete novamente o erro, né? Então, que a gente possa sempre estar com o coração disposto a obedecer o pai e a mãe. Eu hoje já sou homem, já sou casado, já não moro com meu pai e com a minha mãe, mas eu continuo honrando eles. Eu devo continuar honrando, porque isso é mandamento do Senhor.
honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Então que a gente possa, você que está aqui, todo mundo aqui tem algo em comum, todo mundo aqui é filho. Alguns não são pai ainda, mas todo mundo aqui é filho. Por mais velho que você possa ser, se teu pai e tua mãe ainda é vivo, você deve honra a eles. Você deve respeito a eles. Por mais que algumas situações pode ser que eles estejam errados, nós como filhos temos que ter no mínimo o respeito. No mínimo o respeito. Porque pai e mãe são autoridade de Deus sobre a nossa vida. Eu tive muitos problemas na minha adolescência, jovem eu sou ainda, né? Mas tive assim muitos reflexos na minha vida, porque eu desonrei muito meu pai. Eu sou um cara que eu falo isso, e meus irmãos, quem sabe estão assistindo aí, tem minha irmã em Chapecó que sempre está acompanhando, sabe disso. Desonrei muito, mentia para ele, desobedecia, era rebelde, né? Eu me criei, meu pai era muito rígido, né? Era 8 ou 80, ele ensinou a gente não errar, mas do jeito dele, do jeito que ele aprendeu, do jeito que os pais deles passaram para ele. Só que eu via dentro de casa, meu pai brigando com a minha mãe, meu pai sendo bruto com a minha mãe, sendo estúpido. Me lembro que eu estava numa fase de, acredito, não lembro direito, uns 12 para 13 anos. Houve uma briga lá em casa terrível, uma briga terrível, uma briga de quebrar o pau mesmo, de agressão física mesmo. Meu irmão mais velho do que eu, meu pai já tinha acho que 16 para 17 anos, acho. Meu pai deu uma surra nele, e minha mãe comprou a briga, e o pai agrediu a mãe, aí o meu irmão agrediu meu pai, aí todo mundo se agrediu e deu aquele rolo. E eu era um adolescente, uma criança. Então hoje, o que eu fiz naquele momento? Veja bem, olha a situação, gente. A gente está expondo aqui a nossa vida, como nessa série a gente tem exposto a nossa vida, para você saber que a gente não é uma família perfeita. Eu não vim de uma família perfeita. A gente tem os nossos defeitos, só que a gente está tentando acertar. O que eu fiz naquele momento da briga? Catei um porrete, um facão, não lembro, e parti e agredi meu pai também. Não cheguei a agredir, graças a Deus, mas era essa a ideia, porque estava todo mundo se agredindo, todo mundo o meu pai espancando minha mãe espancando meu pai, meu irmão, e aquela bagunça. Para você ver de onde que a gente saiu. Então hoje, eu louvo a Deus, eu confesso a vocês, eu não merecia ter os filhos que eu tenho hoje, porque se eu fosse pagar com a mesma moeda, meus filhos seriam rebeldes, meus filhos teriam me envergonhado. Só que eu consegui fazer uma conversão antes, um arrependimento, antes de tudo, consegui consertar isso, e eu disse, não vai passar adiante, não vai parar aqui, essa maldição não vai seguir para os meus filhos e nem para os meus netos. Eu paro hoje, coloquei um ponto final, e eu decidi, eu tomei uma decisão, que eu não teria uma família destruída. O diabo tentou de todas as formas, como você sabe, nos separar, nos distanciar, tentou de tudo, mas ele não conseguiu, por causa de um posicionamento. Então essa conferência que a gente acompanhou essa semana aí, pais posicionados, filhos incendiados, foi um divisor de água, porque o teu filho só vai ser incendiado, a tua casa só vai ser incendiada para a presença de Deus, no posicionamento dos pais. E aquilo que a gente já falou aqui, não adianta pai ou mãe ficar jogando culpa. Para de ficar culpando, porque a minha filha está rebelde, porque a minha esposa, porque meu pai, porque a minha mãe, porque não sei o quê. Cara, assume a culpa logo e resolve essa parada aí, meu. Amém? Amém? É você o vilão, é eu que sou o vilão, e nós que temos que dar destino para os nossos filhos, para a nossa família, vamos sentar com eles, vamos dar amor para eles, dar correção para eles, e dizer assim, eu paro isso aqui hoje. Só que não adianta só fazer isso, você assumir um compromisso com Deus, você precisa colocar Deus dentro da sua casa. Não adianta você ficar em cima do muro e querer que Deus venha e cure a tua família.
Você precisa se posicionar e dizer assim, não, eu me rendo, eu me entrego a minha vida a Deus, estou à disposição do Senhor, assumo de corpo e alma, entrego a minha vida ao Senhor e não quero mais ser hipócrita. E aí Deus vai poder vir estabelecer a sua família, estruturar a sua família. Fora o contrário, meu irmão, vai continuar naquele jeito e de repente vai se perder no caminho, joias preciosas vão se perder no caminho. Talvez os meus filhos, se nós tivéssemos se separado com a Rose na época da crise que a gente teve, talvez o Felipe não estaria sendo ordenado a pastor o ano que vem. A Jéssica não estava se preparando também para ser pastora. O Alisson não estaria casado com o Alisson, que é um homem de Deus, com a Alessandra, que é uma serva de Deus. Talvez seria outro cenário. Seria outro cenário. Então você, pai, você, mãe, você tem o poder, tem um poder muito grande na tua mão, cara. Você tem o poder de definir aonde e quem será a tua família. Eu já contei isso aqui. Se eu não tivesse um dia tido uma pegado firme com a Jéssica, antes dela conhecer o Alisson, talvez ela não estaria aqui hoje ministrando para a gente. Porque ela apaixonou-se por um menino, e era o menino dos sonhos dela. E era aquilo que ela queria. Eu disse não, e eu vi no menino, estava escrito na testa dele assim, ó, problema. Porque pai vê o que os filhos às vezes não vê. E eu disse não, ele não vai. Dessa vez, eu nunca fui me intrometer, mas disse, dessa vez, para te livrar você do inferno, eu vou me meter na frente, e vou até pertinho do inferno, se for preciso, mas você não vai ir pelo caminho errado. E eu decidi comprar essa briga. Eu já era maior de idade, tinha meu trabalho, né? Era independente, ainda morava com eles, mas o meu pai falou, não, você não vai, eu não vou deixar. E eu baixei minha bola e obedeci, graças a Deus, porque hoje eu tenho meu Alisson, maravilhoso. Tá aí, Alisson, você tem que me agradecer, Alisson. Posso falar um negocinho? E uma coisa assim que até esses dias eu comentava lá com meu pai, com minha mãe, geralmente, filhas que não honram os seus pais, lá na frente não conseguem ser submissas ao seu esposo. E filhos que não honram seu pai e sua mãe, também não honram a vida das suas esposas. Então, você não honrar o teu pai e tua mãe, jovem, hoje, pode refletir lá na frente quando você for casar. E você que já é casado, volte atrás. Talvez você não tenha se posicionado, né, como uma esposa que é submissa ao seu esposo e um esposo que ama a sua esposa. Então, honre o teu pai e a tua mãe, para que lá na frente você possa ser uma esposa submissa e um esposo que ame. E em questão dos filhos, a Nani comentou semana passada que tem pais que falam assim, mas eu não posso com a vida dessa criança. Essa criança aqui, ninguém segura ela. Eu não sou mãe, então eu não posso, né, falar muito, mas, gente, pelo amor de Deus, a gente vê muitos pais que não dão conta de cuidar de uma criança de 2, de 3, 4 anos, que a criança manda na casa. Pelo amor de Deus, eu falo assim, o povo fala assim, não repare que vem igual. Eu vou reparar, porque pela misericórdia de Deus não vai vir igual. Porque isso é questão de pai e mãe ensinar. Eu e o Felipe, a gente nunca foi aquelas crianças que iam na casa dos outros e ficava perturbando. E lógico que criança brinca, é normal, mas o pai falou não, é não. Aí o pai fala não e a criança não, eu vou fazer. Então você é domínio sobre a vida do teu filho. É você que tem que colocar limite e ensinar. É não, é não. Porque a vida não é só sim. A vida fala não. O que mais a vida fala é não. Então, está nas mãos nossas criar os nossos filhos para que lá na frente eles sejam mulheres e homens dignos. Amém? Olha o que diz em Deuteronômio. O Felipe vai ler para nós ali. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo 18 e versículo 20. Estão cansados, pessoal? Não? Então vamos aguentar mais um pouquinho aí, tá bom? Diz assim, ó, gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas com um símbolo nas mãos e prendam-os na testa. Ensine-as aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados na mesa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-no nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que, na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos.
sejam tantos como os dias que durante os quais o céu está acima da terra. Olha o que diz, você prestou atenção? Anota aí depois em casa, você lê de novo, né? Está ensinando que era a forma que os judeus ensinavam os filhos. Era a forma que a lei de Deus, né? Então não é o teu filho que vai ter que decidir que caminho ele vai andar. Se você deixar o teu filho decidir que caminho que ele vai andar, vai para o inferno. Vai para o inferno, filho. Se eu tivesse deixado a Jéssica decidir o caminho que ela ia seguir, ela já era moça, já de maior de idade, já tinha o seu trabalho, era praticamente... Ela podia até sair de casa e ela tinha o ganha-pão dela, tinha o emprego dela, o salário dela, ela podia fazer isso. Só que eu disse não. E eu digo mais ainda, hoje eles estão casados. Mas se eu ver que hoje eles vão cometer um erro, você acha que eu vou deixar eles fazer porque eles estão casados? Eu vou me meter na frente, filho. E vou lutar até o último fôlego que eu tiver para não deixar eles cometer o erro. Pode me chamar de ignorante, quadrado, do que quiser. Não vai ter problema nenhum. Isso eu já ouço muito, para mim não vai fazer diferença. Mas eu quero o destino deles. E isso serve, irmãos, para você que caminha com a gente aqui também. Você que é membro dessa comunidade, você que decidiu caminhar com a gente, você é filho considera você como filho. Se eu ver você cometendo erro, que você vai para o caminho errado, eu vou me metendo na tua vida, eu vou te orientar até o quanto eu puder, para te salvar, para livrar a tua vida. Amém? Amém? Então não pode me chamar, o pastor é muito intrometido, fica pegando no pé, dando bronca. Cara, eu não sou muito dando bronca, né? Mas a gente sempre chama para aconselhar, dar uma orientação, porque a gente quer ver você feliz, quer ver você uma família formada, uma família abençoada. E aqui diz aqui o texto, que é para os pais ensinar os seus filhos em casa. Você está ensinando teu filho em casa, pai? Você está lendo, ensinar não é você só dizer assim, filho, tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Ensinar a lavar uma louça, ensinar a varrer uma casa, ensinar a cuidar das coisas, não é só isso. É você ensinar a palavra de Deus. Mas como ensinar o filho se nem você lê a Bíblia? Como que eu vou ensinar os meus filhos se nem eu pego a Bíblia para ler? Perguntar onde que está escrito, pedir o livro tal da Bíblia, a pessoa nem sabe que existe na Bíblia, porque nunca pega a Bíblia para ler. Como que tu vai ensinar o seu filho, se nem você conhece a Bíblia? Você precisa pegar a sua Bíblia e sentar com teus filhos e nem que ele não saiba ler, mas ler para ele escutar. Em vez de você ficar, deixa eu me meter aqui, gente. Em vez de ficar comprando bobiça aí para os teus filhos, cara, tanta bobiçada que tem aí de brinquedo, que não tem nada a ver. Compre uma Bíblia ilustrada com desenho, que tem tantas coisas hoje, e dê para o seu filho de presente. Amém? Tu vai estar salvando a próxima geração. Ah, pastor, se é assim, está me enchendo as paciências, então eu saio dessa igreja. Não tem problema, irmão, vou te abençoar. Vou te abençoar, que você vá bem aonde você for, mas esta palavra nós não vamos mudar, irmão. Ensina o teu filho, pelo amor de Deus, ajude nós a salvar a próxima geração. Ajuda nós a resgatar essa próxima geração que está indo para o inferno, irmãos. Hoje os nossos colégios não deixam, os colégios, os professores ensinar o teu filho, você que tem que ensinar. Você que tem que educar o seu filho vai para o colégio para aprender português, inglês, aprender a escrever, ler, ele vai para aprender. Educação sai de casa, meu irmão. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão com nós aqui hoje? Amém. Faz isso, gente, vamos salvar essa próxima geração. O diabo está de olho na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos adolescentes. Hoje, o que se ensina hoje? Você escolhe, a criança escolhe. Se ele vai ser homem ou vai ser mulher. É um menininho, nasceu com o pipizinho lá, desculpa a expressão, mas é verdade. Mas ele escolhe se ele quer ser menininha. Está amarrado isso em nome de Jesus, irmão. Vocês estão comigo? Dá um amém aí, gente. O diabo não vai conseguir tocar a nossa geração. Ele não vai conseguir trazer destruição. Essa ideologia de gênero,
maldição, e isso quer governar a nossa nação, irmão, quer entrar no poder, no governo do nosso país. Precisamos levantar nossas mãos e orar, irmãos, para os nossos governantes. É muito mimimi, irmãos, é homens que se levantam lá, que se posicionam para corrigir, para dar destino para a nação, irmão. É muita coisa, é muita perseguição daqui, perseguição de lá. Daqui um pouco o poder está na mão dessas maldição, irmão, que vai dizer para as crianças no colégio, ó, se você quiser ser menina, é menina, se você quer ser menino, vai ser menino. Vamos nos se posicionar, gente. A igreja precisa se posicionar em oração. Pais, sacerdotes, homens de Deus que estão aqui hoje, que estão me assistindo, que estão me acompanhando, se posiciona como homem de Deus. Pega a sua Bíblia, cara. Pega, quer assistir as suas séries, quer assistir o seu filme. Eu assisto também, todos nós acredito que assistimos alguma coisa lá, mas tira um tempo, pelo amor de Deus, para você sentar e ensinar Deus para os seus filhos. Orar com seus filhos, impor as mãos nele, dizer assim: filho, eu vou te abençoar, e você vai se tornar um grande homem. Quantas vezes eu orei pelos meus filhos de madrugada, estavam dormindo, e às vezes eu perdia o sono preocupado, e pensava: Deus, nessa pobreza que nós estamos aqui, que não tinha nem o que comer na geladeira, a geladeira só tinha lá, abria lá, só tinha água, irmão. Se virasse a geladeira, a gente morria afogado, irmão, porque tanta água que tinha. Água e chuchu na época. Eu pensava assim: quando dar uma faculdade para os meus filhos, Deus? Às vezes, os filhos dos irmãos da igreja estavam se formando, e eu olhava e dizia assim, com frustração, dizia assim: nunca vou ter meus filhos formados. Nunca vou poder ter eles. Eu ia no banco, irmão, às vezes, pagar alguma conta lá, e eu olhava aqueles rapazes bem vestidos, bem arrumados, e eu voltava ali, coração apertado. Ai, que sonho de ver meu filho lá um dia, de gravata, trabalhando no banco. Mas nunca vai chegar esse sonho, nunca vai chegar isso, porque eu olhava para a situação que estava, a miséria que estava, olhava para um lado, olhava para o outro, e não via saída. E eu ia lá e dizia assim: Deus, eles são teu, eu abençoo a vida deles, eu entreguei para o Senhor, o dia que eu apresentei eles a Ti, eu entreguei eles a Ti, Senhor, eu abençoo, está na Tua mão, joga eles aonde quiser, onde o Senhor quiser. E a palavra de Deus sempre ensinando. E hoje eu glorifico a Deus, que Deus não permitiu o Felipe só fazer uma faculdade, mas fez pós-faculdade, fez pós-graduação. Jéssica formou, todo mundo se formou, e Deus, não estou contando isso aqui para a glória, irmão, para minha glória, porque a gente não tinha condições, mas Deus deu um jeito e fez que isso realizasse. Hoje, quando eu passo na avenida lá, eu passo em frente ao Bradesco, eu digo: Jesus, obrigado que meu filho está aí dentro trabalhando. O Senhor realizou um sonho que parecia impossível. É isso que Deus quer fazer na tua vida, cara, mas você precisa se posicionar, homem. Eu falo sempre mais com os homens, porque é nós que temos, nós somos o cara, é você o cara que precisa. Não espera a tua mulher se levantar para orar, te trazer os empurrão para a igreja, o seu filho ter que vir para a igreja e você ficar em casa, cheio de mimimi, cheio de coisa, de problema aqui, problema ali. É você que tem que pegar na mão da família e dizer assim: agora é hora de orar, agora é hora de clamar, agora é hora de nós ir para a casa de Deus. É isso que Deus quer fazer, irmão. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos fazer isso, vamos salvar tudo isso aqui, irmão, que estamos fazendo aqui. Não é para exibição. Essa câmera que está aqui diante de nós, para transmitir para várias pessoas, não é para exibição, é para dar destino para alguém que está nos assistindo, é para dar um norte para alguém que está se perdendo no caminho. Todos os dias eu tenho orado aqui dizendo: Deus, se esta porta está aberta aqui para exibição, fecha essa porta o quanto antes. Se o que estamos fazendo aqui não é o Senhor que está no controle, Deus, nos para o quanto antes, porque não queremos estragar pessoas, nós queremos dar destino para pessoas, queremos ver a família sendo salva, a sociedade sendo resgatada, a sociedade sendo salva. Tudo isso que nós queremos nesses dias. Isso que seja um choque de realidade para você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você, minha amiga, que talvez reclama de tudo, mas você não olha para a família abençoada que Deus te deu.
A insatisfação, irmão, ela faz nós repugnante aos olhos de Deus. Seja satisfeito por aquilo que Deus já te deu. Seja grato por aquilo que Deus já te deu. Eu murmurei muitas vezes, reclamei. Dizia a Deus, não é possível que eu sou um homem de Deus, Deus. Sou teu servo, sou um homem e está nessa miséria, está nessa situação. Meus filhos não têm que estar usando roupa de outras crianças que já passou na mão de sei quantas crianças já usou, agora meus filhos estão usando. Não tinha condições nunca de comprar uma roupa nova para eles. Não tinha. Não era que, como é que é, é a roupa que trocava de pobre, né? Não era o pobre que trocava de roupa, era a roupa que trocava de pobre, da mão de um para o outro. E não tinha condições. E as coisas foram mudando, irmão. Nós estamos se posicionando, eu fui acertando com a Rosa o que estava errado. Eu fui pedindo perdão das minhas desobediências a meu pai, eu fui consertando, e Deus foi alinhando as coisas. Não somos ricos hoje. Aliás, somos muito ricos sim, porque a minha maior riqueza está aqui hoje. Estou diante da minha maior riqueza hoje, que é vocês que estão aqui, que é esse ministério que Deus tem nos dado, que é a minha família que Deus tem me dado. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Eu saí um pouquinho fora aqui do script, irmão, mas é isso que a gente quer, deixar fluir, deixar o Espírito Santo fluir aqui nessa noite. Não sei quem que vai falar agora aqui, já perdemos aqui o rumo. Isso sobre o pai instruir o filho, né? A Bíblia fala, instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar dele. A Bíblia não fala ensina ao menino o caminho, ela fala ensina no caminho. Ali em Deuteronômio, quando Deus fala assim, ensina quando estiver caminhando, quando estiver na mesa, quando for dormir, ensina a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, quando eu aprendi a ler, a primeira coisa que eu ganhei do meu pai foi uma Bíblia. E eu lembro o primeiro versículo que eu li lá na igreja, que eu tinha uma oportunidade, foi Mateus 28, 19. Que Jesus falou assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu lembro até hoje. E isso de ensinar a palavra mudou o meu caráter, o meu ser. Eu lembro quando meu pai foi para um curso, uma vez, de teologia lá, eu era criança, tinha uns 8 anos, não sabia de nada. Mas quando ele voltou, eu fiquei perguntando o que ele aprendeu lá, e ficava perguntando as coisas. E às vezes quando ele estava vendo alguma aula lá de teologia, eu ficava lá do lado, escutando que a aula lá. Às vezes, quando ele dava uma aula, um curso de teologia lá numa igreja que a gente ia, eu ia junto na aula, porque eu queria aprender a palavra de Deus. Então, se você ensinar ao teu filho a palavra de Deus, você vai estar ensinando o caminho correto, vai dando direção, destino para o teu filho. Não acho errado você ver filme de herói, mas fale sobre os heróis da Bíblia do teu filho. Sente com ele, conte as histórias da Bíblia. Eu cresci dentro da igreja, ouvindo meu pai pregar. E tudo que eu sei de Bíblia hoje, foi porque eu cresci dentro da igreja, ouvindo isso. Então, se teu filho, meu filho é criança, vou deixar ele em casa, você está incomodando, traz para a igreja. Agora a gente não está tendo cultinho ali, mas traz, coloca ele sentado aqui, ele está ouvindo, por mais que ele está ali aéreo, mas ele está entrando alguma coisa no coração dele. Eu lembro de coisas que meu pai pregou lá atrás, eu lembro quando ele pregou uma mensagem do filho pródigo, que eu tenho lembrança, eu tinha uns 7 anos, tem muita mensagem que ele pregou lá atrás, que eu tenho memórias assim. Então a criança tem que estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Ela está ali bagunçando, mas que ela esteja bagunçando, ouvindo a palavra de Deus. Traga o teu filho para a igreja, ensine na casa. E mais do que ensinar, viva a palavra de Deus. Porque se você ensinar e não viver, não vai adiantar nada. E tanto recurso. Eu lembro que, não é só a Bíblia, mas eu lembro que o meu pai e a minha mãe, eles vinham para Maringá, numa convenção que tinha. E eu lembro exatamente que eles deram para mim e para o Felipe um kit, que era o livro de José, e tinha um CD. Daí a gente colocava o CD lá no aparelho de som e ficava ouvindo a historinha e lendo e acompanhando no livrinho. Também deram um kit de livro que tinha a história de Jó, de Ruth, de Josué, de um monte de personagens da Bíblia. E a gente lia aquilo e lia 1000 vezes, porque a gente gostava. Então a gente cresceu aprendendo e recebendo isso. A primeira Bíblia que meu pai e minha mãe me deram, um dia
entrei na igreja e deixei lá no banco e fui dentro da nossa casa. Quando eu voltei, tinham levado minha Bíblia embora. Um bêbado tinha entrado na igreja e levou a minha Bíblia. Então, a minha primeira roubou a Bíblia dela. eu não tenho guardada. Que bom que esse bêbado roubou a Bíblia dela, né? E quem sabe ele se salvou, né? Amém? Pastora Rosa. Então, eu quero dizer para você, mulher que está aqui nesta noite, se posiciona diante de Deus. Eu estava, até terça-feira, a gente se reuniu lá em casa com o Felipe, com a Jéssica, a Alessandra e o Alisson também foram lá. Nós estávamos estudando para falar aqui para vocês nesta noite. Às vezes, o teu marido está aqui na igreja e você não está. Às vezes você está aqui presente, mas o teu coração está em outro lugar. A partir de hoje, se posiciona como mãe, como mulher, se coloca diante de Deus. Não faça como Mical. Ela ficou lá na janela criticando Davi, e ela foi uma mulher que não gerou. E eu quero dizer para você, gera a tua geração, como uma mãe, como uma mulher, como uma serva de Deus. E os pais que estão aqui nesta noite também. Seja um sacerdote dentro da tua casa. Seja homem, seja pai dentro da tua casa. Que esse bate-papo aqui sirva de ensinamento para nós. Não para o pastor, a pastora falam o que querem, não. A gente está aqui para ensinar vocês, para a geração de vocês, a nossa geração não sofrer lá na frente, mas que eles venham se criar nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém? Se você perguntar para o Felipe, para a Jéssica hoje, se eles concordam com tudo que eu faço, como pastor aqui deles, e como pai mesmo, como esposo, vai ter coisa que eles reprovam, vamos dizer assim para vocês, vamos ser bem sinceros, de reprovar. Com certeza, não é, Felipe? Né, Jéssica? Não precisa falar, tá? Mas eles vão reprovar. Então, nossos filhos não precisam concordar com tudo que a gente faz, mas que eles possam estar alinhados com a gente. E é bom quando um filho chega e diz assim: pai, acho que isso aí não dá para fazer, não. Sempre que em relação à igreja, antes de eu passar aqui, nós temos uma diretoria, temos uma equipe, temos um grupo aqui de pessoas que a gente senta para tomar decisões, né, da igreja, em assuntos que a gente precisa resolver, em questões. Mas antes de eu me sentar com essas pessoas que caminham comigo, que estão mais perto da gente, que ajudam a decidir as coisas aqui, primeiro eu sento com eles. Primeiro eu sento com os meus filhos e com a minha esposa. É decidido na mesa, lá em casa. Quando eu falo meus filhos, Alessandro, vocês estão juntos, tá? Que vocês são os meus filhos, o Alisson também. Primeiro é sentado com eles. Depois a gente vai passar, para depois ser realizado. Porque se não tiver alinhado lá dentro de casa, meu irmão, não tem como eu alinhar aqui na igreja. Não tem como, cara. Não tem. Então nós não somos uma família perfeita, tá, gente? Vocês vão ver muito defeito em nós, com certeza vocês vê, vocês caminham perto da gente, sabem disso, né? E o que a gente está fazendo aqui? É tentando passar para vocês uma imagem de pessoas comuns, pessoas que somos pessoas que erramos, mas que estamos tentando acertar assim como vocês. Amém? E para encerrar, gente, que a hora já se foi, eu quero deixar um texto aqui em Gênesis. Pedir para o Felipe ler para nós ali, ou a Jéssica, qual é um dos dois? Gênesis capítulo 18, 17 até o 19. Preste atenção no que diz aqui esse texto. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então Deus só escolheu Abraão. Em outra versão, na minha versão, diz ali que na minha Bíblia que eu tenho, né?
diz ali que Deus viu que Abraão, ele ia ordenar a sua casa, ordenar a sua família. Quando fala ordenar, é colocar em ordem, para quem não sabe, né? É colocar as coisas em ordem. Deus viu que Abraão, ele ia fazer isso, ele ia ordenar a sua casa, ele ia colocar a casa em ordem. Então Deus o escolheu, e Deus o tornou ele pai, o pai da fé, o pai de multidões. Tirou ele da condição de um homem comum, e tornou pai de multidão. Porque Deus, ele olha para você, não como o homem vê. Eu posso olhar para vocês e ver em vocês só defeito. Vocês olhar para mim e ver só defeito. Mas quando Deus olha, cara, Ele vê a intenção do seu coração. O segredo não é fazer. O segredo é por que eu faço. Amém? Qual é o motivo que eu estou fazendo? Não é você fazer tal coisa. É por que eu estou fazendo. Qual é a minha motivação? Qual é o motivo por quê? Deus conhece. Deus conheceu o coração de Abraão. E daí Ele disse assim, esse cara vai fazer. Esse cara, a intenção dele é ordenar a casa. Então eu vou abençoar. Porque Deus não vai confiar, irmãos, grandes coisas nas mãos de alguém que não tem um coração reto diante dele. Seja reto, seja perfeito diante de Deus. Amém? Mas como ser perfeito, pastor? É quase impossível. É quase impossível. Mas seja você mesmo diante de Deus. Chega lá e diga assim, Deus, eu sou mesmo esse mentiroso, eu sou esse cara errado. Cara, se vocês escutassem aqui, nas manhãs aqui, quando eu venho para essa salinha aqui, fico trancado aqui a manhã toda, se você escutasse as minhas orações, que você ia se escandalizar. Tem gente que ia sair correndo, fazendo o sinal da cruz, porque ali eu consigo dizer tudo que eu sou para Deus. Falo dos meus sentimentos, das minhas vontades, do que eu estou pensando em fazer, do que está passando na minha cabeça, e eu falo tudo, mas Ele já sabe, pastor, não precisa eu falar. Pois é, mas Ele quer que você confesse com a sua boca. Diga, eu estou com vontade de matar alguém, Deus, eu estou com raiva do fulano, Senhor, aquela pessoa lá hoje, ela me fez tal desaforo, eu estou com raiva daquela pessoa, Deus, mas eu não quero carregar essa raiva. Aí Deus vem e tira a raiva. Quando sai dali, não sai leve, irmão. Ou você não acha que a gente não sente raiva também? A gente sente. Pastor, hoje eu estou com ódio daquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa falou mal de mim, e eu estou odiando ela. Eu venho aqui e vomito aqui. Eu digo que aquela salinha ali, irmãos, ela tem duas mesas. Tem a mesa da comunhão e a mesa de cirurgia. Amém? Que ali a gente abre o coração, faz a cirurgia e diz, Deus, está aqui, é esse cara que eu sou. Só assim a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. Amém? Vamos ouvir aqui as considerações finais dessa galera aqui para nós encerrar, gente. A hora já se foi, né? A hora já se foi, nós queremos ainda estar orando junto aqui. E que o que a gente anotou aqui, a gente fugiu muita coisa que a gente anotou aqui, né? Mas é assim que Deus conduz as coisas, amém? Espero que não foi cansativo para você, e se foi também cansativo, acredito que valeu a pena, amém? Que a gente possa aprender cada dia mais da palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada, ela vai na divisão da alma e do espírito. Se a gente tem a palavra de Deus como norte na nossa vida, como bússola, a gente não vai se perder no caminho. Que a gente possa, como pai, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E como filho, a gente possa ouvir a instrução do nosso pai. A palavra de Deus diz em Provérbios 13:1, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Provérbios 10:1, o filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho tolo é a tristeza da mãe. Provérbios 20:20, se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, a sua luz se extinguirá nas mais profundas escuridão. Nós como filhos, todo mundo aqui é filho, nós temos que voltar o nosso coração para os nossos pais. A palavra de Deus diz assim, o coração dos pais se voltarão para os filhos e dos filhos para os pais. Que a gente possa ter um conserto na nossa vida. Se você tem o teu pai e a tua mãe vivo ainda, por mais velho que você seja, vá até ele, peça perdão pelas vezes que você desobedeceu ele, que você amaldiçoou ele. A palavra de Deus diz, aquele que amaldiçoar o pai e a mãe, a sua luz se extinguirá na mais profunda escuridão. Aqui em Provérbios também diz assim, quem causa problemas à sua família herdará somente vento, o insensato será
será servo do sábio. Quem sabe você tem colhido o vento até hoje na tua vida é uma desgraça, é uma bagunça, você não prospera em nada, porque você desonrou teu pai na tua adolescência. Quem sabe hoje você vive bem com ele, tudo tranquilo, mas você não chegou até ele e falou assim: pai, me desculpa por aquela vez que eu peguei e aprontei, fiz isso, fiz aquilo, por ter transado antes do casamento, por ter desobedecido o Senhor, por ter aquela vez que eu falei que ia a tal lugar e eu fui lá, usei droga, fiz isso, fiz aquilo. Vá e conserte com seu pai. A palavra de Deus diz que nós temos que voltar o nosso coração para os nossos pais. E quando você voltar o teu coração do teu pai e da tua mãe, o coração dele vai voltar para o seu. Quem sabe a tua vida está uma bagunça, você não tem prosperado, a tua vida não anda, parece um freio de mão puxado. Olhe lá atrás, se você teve um momento de conserto, um momento de altar com a tua família e falou assim: pai, me perdoa, mãe, me perdoa, porque somente assim Deus vai poder descer a bênção sobre a tua vida. Quem sabe você aqui, jovem, que está aqui nessa noite, você tem feito coisa que não deve, você tem aprontado e teu pai e tua mãe acham que você é o santo, que você está fazendo tudo certo, e você não está fazendo certo. Isso é maldição para a tua vida. Você está plantando maldição. Os teus filhos vão, quem sabe, fazer o que você está fazendo, e você vai querer isso? Eu creio que não. Se você está fazendo alguma coisa errada, chegue para o teu pai e para tua mãe e fale assim: pai, mãe, eu estou errando, me ajude, me ensine, eu tenho pecado nisso. Não tenha medo. O teu pai e tua mãe são as pessoas que você mais pode confiar nesse mundo. Então que você possa, você filho, volte seu coração para o seu pai, e você pai, volte seu coração para o seu filho, porque o grande dia do Senhor vai chegar. Ele está chegando. A gente está vendo o mundo como está hoje, e como o mundo tem atacado a família, e como o mundo tem atacado isso, de os filhos não terem o coração para o pai, e os pais não terem o coração para o seu filho. Então que nós, como igreja, como comunidade, possamos ter esse conserto, levantar esse altar diante de Deus e quebrar todas as maldições que nós temos, quem sabe, feito contra a nossa família. Amém? Amém, pessoal? Então ouça esse conselho do Felipe. Eu tive o privilégio, irmão, de poder ter a honra, né? Eu não queria fazer o casamento deles, eu queria que outro pastor viesse fazer o casamento deles, mas eles disseram assim: pai, eu quero que o Senhor e a mãe façam o nosso casamento. Então para mim isso não tem preço, cara, né? Os dois se guardaram para o casamento, esperaram, decidiram esperar. Isso é honra. Você moça, você moço, reserve-se para o seu futuro marido, para sua futura esposa. Amém? Estamos dando um conselho aqui de pai hoje, que nós estamos aqui hoje como pai dessa comunidade. Não estamos aqui como pastores hoje, estamos posicionando aqui hoje como seu pai. E o pai, muitas vezes, os filhos sentam para ouvir o pai e não gostam do que o pai está dizendo. Como tem pessoas aqui que talvez não estão gostando do que está ouvindo. Mas eu estou aqui hoje como seu pai, a Rose está aqui como sua mãe. Se você pode receber isso, glória a Deus por isso. Se você não pode aceitar isso, glória a Deus do mesmo jeito. Amém? Se você está fazendo coisa errada, menina, menino, confesse para o seu pai e pare. Não adianta confessar e continuar, porque existe uma diferença entre ter arrependimento e sentir remorso. Judas, ele sentiu remorso e foi se enforcar. Pedro cometeu o mesmo erro, que os dois cometeram o mesmo pecado, um traiu e o outro negou. Qual que é a diferença? Pedro se tornou o maior líder da igreja e Judas se tornou um suicida. A história de Judas podia ter sido diferente, mas a diferença foi que Judas traiu, sentiu remorso e foi devolver as moedas lá e foi se enforcar. Pedro negou Jesus de cara lavada e se arrependeu e voltou para os seus irmãos, voltou para a comunhão, confessou o erro, se arrependeu e foi perdoado e se tornou o maior líder da igreja primitiva. Amém? Então errar, irmãos, todos nós vamos errar, todos, sem exceção. Eu, você, teus filhos, todos vão fazer tolice e besteira.
Ainda mais quanto mais jovem ainda é, a tendência é receber mais influência ainda. Mas existe um arrependimento, existe a cruz de Cristo que nos leva ao arrependimento. Amém? Mas quando se fala de cruz, irmão, não é uma cruz de espuma. É uma cruz que dói, uma cruz que você vai ter que sentir dor. Porque hoje essa geração não quer mais ir para a cruz. Quer fazer uma cruz de espuma. Uma cruz que pega leve, né? Uma cruz que amassagia o ego. Uma cruz que diz assim, ó, que você vai no domingo para a igreja e recebe uma palavra de entusiasmo, tem um entusiasta lá em cima do palco, entusiasmando você, diz assim, segunda-feira vai dar certo, terça-feira vai dar certo também, faz a campanha que você vai receber, e vai que vai dar certo, e vai ser abençoado, porque Deus é com você, por onde quer que você for. Cuidado, veja onde você está entrando. Ouça palavras que vai dizer assim, filho, é por aqui o caminho, para, você precisa parar, e você precisa ouvir, e você precisa praticar, e depois sim, virá a resposta de Deus para as nossas vidas. Amém? Aí, Jéssica. Quero só deixar uma pergunta aqui para os jovens. Quando você, no futuro, for pai, você quer que os seus filhos sejam como você é, filho para o seu pai? Só quero deixar essa pergunta para você. E pense, fique raciocinando. Eu quero que os meus filhos sejam o filho que eu sou para os meus pais? Se sim, glória a Deus. Se não, é tempo de se arrepender. Amém? A Jéssica agora falou uma coisa que ela falou e eu vou responder. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha uns 14 anos. A minha mãe não era conhecedora da palavra de Deus. Ela era uma pessoa católica, mas ela ia lá, escutava e não lia a Bíblia. Era uma pessoa que só ia lá para ouvir. E quando eu comecei a ir para a igreja, com uma irmã lá, uma senhora me aconselhava, falava, eu falo que ela é a mãe do coração. A minha mãe às vezes tinha ciúme porque eu vivia mais com ela do que com a minha mãe. Mas quando o tempo passou, a minha mãe entendeu. Por quê? Porque ela conheceu a palavra e também hoje é uma serva de Deus. E cada dia que era dia das mães durante o ano, eu dava um presente para minha mãe e dava um presente para essa irmã. E a minha mãe ficava braba. Daí eu explicava para ela, porque eu gostava dela como mãe. Por quê? Porque quando eu via situações dentro de casa, eu ia lá, contava, ela me aconselhava, Rose, vamos para a igreja. Ela disse, Jesus quer salvar você e ele vai levar sua família para a igreja. E eu ia na igreja e fui aprendendo, fui ouvindo e entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu casei no sábado, no domingo, meu pai e a minha mãe se batizaram. Hoje, o meu pai partiu com o Senhor, a minha mãe, ela está na igreja. A minha família toda, só tem uma irmã minha que não vai na igreja. Mas todos eles, minha mãe é uma missionária, que na igreja dela eles é missionária. Tem um irmão meu que é quase pastor, o outro também é presbítero. Deus tem salvado eles. E quando o Felipe e a Jéssica casaram, eu dei um quadro para essa irmã que eu falei. Quando eu casei no sábado, no domingo era dia das mães. Eu dei um quadro para ela, dizendo, valeu a pena, mãe. Quando a Jéssica e o Felipe casaram, ela me respondeu, Rose, hoje eu digo para você, valeu a pena. Por quê? Porque eu ouvi os conselhos dela. Eu fui para a igreja, eu obedeci, entendi o propósito de Deus. Então, que você, jovem, que está aqui hoje, você possa, daqui uns anos, dizer, valeu a pena ouvir o que o pastor falou, o que a Jéssica falou, o que o Felipe falou. Você, moço, você, moça que está aqui nesta noite. E que você, mãe, que ainda errou, hoje é tempo de acertar. Amém, pessoal? Com muito temor no nosso coração, gente. Deus sabe do que eu estou falando. Muito temor e responsabilidade. Que nós sentamos aqui hoje diante de vocês, para transmitir essa palavra,
para compartilhar o nosso coração, porque o céu está nos assistindo. Além de vocês, além de pessoas na internet que estão nos acompanhando, o céu está nos assistindo. O meu Deus está me vendo. Quem realmente eu sou. Que tipo de homem, que tipo de pai eu fui para os meus filhos. Que tipo de esposa eu fui para minha esposa, como que eu estou sendo. É com muita responsabilidade. E Ele sabe que eu erro, que eu cometo erro, que os meus filhos cometem erro, que esta família pastoral aqui que está aqui diante de vocês, é uma família que comete erros. Ele sabe disso. Mas com muito temor no nosso coração, com peso de responsabilidade, é que nós estamos aqui. E ao mesmo tempo, com muita alegria em nosso coração, por saber que Deus olhando para nós, e vendo o filho rebelde que eu fui, o esposo estúpido que eu fui uns anos atrás, cabeça de vento, né? E ainda Deus assim, vou abençoar ele, vou confiar pessoas para caminhar. Tenho pessoas aqui hoje que caminham com a gente, famílias aqui, casais que chegaram aqui com a sua vida destruída, casais que chegaram aqui sem nenhuma perspectiva, que não tinham mais esperança, uma vírgula só para se separar, para um seguir um lado e outro. E hoje são pessoas que ministram aqui nesse palco, nesse púlpito. São pessoas que estão aqui dando destino para outras pessoas, porque foram curadas, porque um dia nós fomos curados. Deus usou as minhas feridas, as feridas da Rose, as feridas da minha família, e cicatrizou, para que hoje nós pudéssemos curar outras pessoas. Fica de pé, diante de Deus. Eu queria convidar aqui o Alisson, a Alessandra, para subir aqui. Vamos desmanchar o cenário aqui. E o Ministério de Louvor também já pode se posicionar, nós vamos estar orando. E estamos encerrando aí esse ano, irmãos. 2020 foi um ano desafiador. Eu não posso falar mal de 2020, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Apesar de tanta dor, tanto sofrimento, perdemos amigos aqui, pessoas próximas da gente, perdemos pastores, colegas dessa cidade, que partiram para o Senhor, devido a essa pandemia. Tantas coisas ruins aconteceram em nossa volta, mas ainda estamos de pé, amém? Você pode olhar para o céu todo dia de manhã, quando você acordar, e dizer obrigado, Senhor, ainda estamos de pé, ainda estamos vivos, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, não fizemos tudo o que planejamos em 2020, mas fizemos tudo que Deus quis que nós fizesse, amém? Não fomos a lugares que a gente queria ir. O plano, no começo do ano, final do ano passado, era ter ido ao Paquistão esse ano, porque temos lá mais de 40 crianças que nós adotamos, que nós enviamos recursos para poder cuidar daquelas crianças, e era o plano, e Deus parou tudo, não permitiu nós ir conhecer aquelas crianças, nossos filhos espirituais lá. Tinha outros planos, outros projetos, tanta coisa nós tínhamos, e Deus parou tudo. Mas hoje estamos aqui, praticamente encerrando o ano, na reta final aí, mais alguns dias encerra, mas de cabeça erguida diante de Deus, amém? Eu quero que você pegue na mão da tua família aí, eu quero orar com vocês, vamos chegar mais perto aqui. Esse é o maior presente que Deus me deu, gente. Eu tenho orgulho, se é que posso dizer assim, que tenho orgulho espiritual pela nora que eu tenho, essa filha que Deus me deu, que é uma bênção de Deus na nossa vida, né? Só vieram, tanto o Alisson também. O Alisson é meio carrancudo, cara feia, é como eu ouvi essa semana aí, é cara de pitbull, mas coração de poodle. É, cara de pitbull, mas coração de poodle, né? É, coração do cacaroto. Uma bênção de Deus, um homem de Deus. A Rose, uma mulher que soube suportar muita dor que eu causei para ela, muito sofrimento, mas fomos curados. Estende as mãos para cá antes de você pegar na mão da tua família. Abençoa nós. Abençoa
Abençoa a minha vida, abençoa a vida do Felipe, da Alessandra, a vida do Alisson, da Jéssica, dos filhos que eles vão ter, os filhos e filhas, né? Vida da Rosa, a minha vida. Abençoa a gente. Declara tudo que você sonha para você, declare para nós. Se é que você pode fazer isso, levantar tuas mãos e profetizar na nossa vida. Nós precisamos da tua oração, da tua intercessão. E assim nós oramos por vocês. E eu louvo a Deus diante dessa igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos, Pai, sem que eu merecesse. Eu não merecia ter um rebanho para apacentar, Senhor, para cuidar. Eu não merecia, Deus, que pessoas sentassem diante de mim para pedir conselho. Eu não merecia isso, Pai. Ah, Senhor, Tu sabes que nós não merecíamos. Não somos dignos, Pai, disso, mas o Senhor tem confiado, Deus, um rebanho nas nossas mãos. Ah, Pai, obrigado, Senhor, pelos meus filhos, obrigado pela minha nora, obrigado pelo meu genro, obrigado, Senhor, por esta família que o Senhor tem me dado. Obrigado por esta igreja, Pai, que o Senhor tem confiado nas minhas mãos, por cada pessoa que tem decidido caminhar conosco, Pai, nesta comunidade. Pessoas que intercedem, pessoas que contribuem, pessoas que ajudam financeiramente, pessoas que sustentam esta obra, Deus. É o Senhor que tem usado a vida dessas pessoas, Deus, para contribuir com os projetos que nós temos, para ajudar a nos manter essas portas abertas, ter conforto aqui nesse lugar. É o Senhor que usa a vida dessas pessoas. E eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Espírito Santo. Vem nesse lugar, Deus, e traz, Senhor, a paz para aquela família, Deus, que está em turbulência, Deus, famílias que estão angustiadas, famílias que estão desorientadas, pais que não têm alinhamento com os filhos, filhos que não têm alinhamento com os pais. Ah, meu Deus, são tantas famílias que choram nesta noite, são tantas famílias, Deus, que estão desorientadas, Pai, mães que estão chorando porque o seu filho está nas drogas. Ah, meu Deus. Assim como o Senhor restaurou a minha família, cuidou dos meus filhos, eu oro para que o Senhor cuide desta família, cuide desse pai, cuide desta mãe. Talvez esse pai, essa mãe está errando, Deus, cometendo erros com seus filhos, porque eles não aprenderam, Pai, eles não sabem como ser pai, porque é difícil, Deus, dar o que nós não recebemos. Eu intercedo por esse pai, por essa mãe, Deus, que chora pelos filhos, chora pelo esposo, Deus, que está ali, Senhor, muitas vezes, tanta coisa ruim acontecendo dentro desta casa. Nós repreendemos, Pai, esta maldição do inferno, e nós declaramos, Pai, declaramos a bênção sobre as famílias, declaramos a bênção sobre esta casa, declaramos a bênção do Senhor sobre esta próxima geração que virá. Eu abençoo, Deus, esta próxima geração, essas crianças, esses meninos, essas meninas, Pai, que aqui estão nessa noite, jovens, adolescentes, crianças, bebês que ainda estão no ventre, e aqueles que ainda vão ser gerados. Eu abençoo, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, nesta noite, a geração, Senhor, do Felipe e da Alessandra, os filhos que a Alessandra vai gerar, Senhor, do seu ventre. Eu abençoo, Senhor, esta geração que virá. Eu abençoo esses filhos que virão, Senhor. Serão filhos abençoados, saudáveis. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida deles. Que essa geração do Felipe e da Alessandra, Pai, será muito mais abençoada do que a minha vida, Senhor, tem sido. Eu profetizo, Senhor, eu cubro eles com o Teu manto sagrado, com o Teu manto divino. Eu os abençoo, Pai, com todas as bênçãos do céu. Que os filhos do Felipe e de Alessandra serão abençoados, serão prósperos, serão missionários, serão pregadores, serão profetas da sua geração. Eu os declaro, eu os abençoo, e os filhos dos filhos deles,
Ah, Senhor, até a terceira e quarta geração serão abençoadas. Tudo aquilo, Deus, que vinha travando a vida deles vai ser destravado, Pai. Vai ser destravado e vai ser abençoado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós abençoamos. Você, pai que está aqui, abrace seu filho, abrace sua filha, abençoe eles. Você que não é pai, abrace sua esposa, abençoe o ventre dela, abençoe a tua geração, abençoe aqueles que hão de vir. Deus quer levantar as famílias para transformar a sociedade. Eu e você, como pessoas de Deus, pessoas que vão manifestar o reino de Deus na sociedade. Abençoe a sua família, abençoe a tua geração, converte o coração ao seu filho, peça perdão nesse momento. Se você pecou contra o seu pai, aproveite essa glória, aproveite esse momento de reconciliação, aproveite e volte seu coração, pai, para o seu filho, peça perdão pelos erros que você cometeu. Deus está aqui nessa noite manifestando a sua glória. Não perca a oportunidade. Nós temos vivido dias difíceis, dias de angústia, dias que a gente não sabe o dia de amanhã. Não deixe para pedir desculpa para amanhã. Se você não tem a oportunidade de pedir perdão para o seu pai agora, faça isso quanto antes. Mas não perca a oportunidade de consertar a tua família. Deus quer transformar a nossa geração. Deus quer nos enviar às nações, às pessoas que estão aí ao mundo fora perdido. Que nós venhamos ser essa geração que vai transformar o mundo antes da volta de Jesus. Que quando Ele voltar, nós venhamos estar preparados. E não somente nós, mas que a nossa família também esteja preparada. Que nós possamos levar a nossa família junto com nós no céu. Oh Deus de poder, Deus de glória, Pai. Vem manifestando o Teu poder nessa noite, Pai, a Tua glória. Pai, nós abençoamos as famílias que estão aqui, Pai. Nós abençoamos os lares aqui representados, Pai. Que a Tua presença seja manifesta nessas famílias, Pai. Que o Teu reino se manifeste, Deus. Nós cremos, Pai, que há de se levantar uma geração, Pai, que vai ser a geração antes da Tua volta, Jesus. Nós vemos que os dias estão chegando ao fim, Pai. E nós queremos estar preparados para o Senhor, ó Deus. Vem nessa noite consertar o nosso coração, Pai. Oh, Deus de poder, Deus de glória, Pai. Vem manifestando no meio de nós, Pai. Aleluia. Oh, meu Deus. Libera aí, irmão. Libera aí sobre a tua família. Você que está em casa nos assistindo aí. Profetiza, pastor, mas a minha família está toda desalinhada. Profetiza, seja um Ezequiel no vale de ossos secos e profetiza. Levanta-se como profeta, levanta-se como um homem de Deus. Levante as mãos aí onde você está e profetiza. E diga: esta família eu abençoo e será uma família honrada.
Não importa onde você caiu, não importa onde você errou, o importante é o que você vai fazer daqui para frente, meu amigo. Em nome de Jesus Cristo nós abençoamos. Em nome de Jesus Cristo nós abençoamos. Aleluia, pode continuar com louvor. Aleluia, aleluia, vai profetizando aí, meu irmão. Profetiza sobre os teus netos que virão, sobre os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será uma geração de profeta. Essas crianças, esses bebês que estão aqui hoje, essas crianças, menininhas, esses menininhos que estão aqui, será uma próxima geração de adorador. Eu profetizo nessa noite, eu profetizo nessa noite. O mundo não vai roubar os teus filhos de você, pai. O mundo não vai roubar tuas filhas de você, mãe. Em nome de Jesus nós colocamos um ponto final nessa noite. A droga não vai roubar os teus filhos, a prostituição não vai roubar os teus filhos, não vai não. Nós colocamos um ponto final nessa noite. Nós nos levantamos hoje aqui como um profeta de Deus nessa noite. Recebe, recebe aí a presença dele. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre esse ambiente. Deixa o céu descer. Eu quero que você que tem teu filho aqui profetiza sobre os filhos dos teus filhos. Deixa o céu descer. Profetiza, Cleone, sobre o Miguel, os filhos do Miguel, os filhos do Guilherme. Profetiza, profetiza. Profetiza, Rogério, sobre os filhos do Vini. Profetiza, Letícia, sobre os filhos das tuas meninas. Em nome de Jesus, profetiza. Será uma geração curada, será uma geração sarada. Eu profetizo nessa noite. Deixa o céu descer. É muito forte a presença dele aqui nessa noite. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu É o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Oh, meu Deus, que o céu venha sobre esse ambiente nessa noite, que o manto de paternidade venha cobrir a tua família, que o manto de paternidade venha cobrir essa comunidade, que o manto de paternidade venha cobrir essa cidade, que o manto de paternidade venha cobrir essa nação brasileira, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós profetizamos o manto de paternidade sobre esta nação. Em nome de Jesus. deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Nesse mesmo clima de adoração, irmão, você que vai ofertar, pega aí a sua oferta. Não para de adorar, continua nesse clima, porque dá o seu dinheiro, entregar o seu dízimo, devolver a sua oferta, também é adoração, irmão. Adore com o seu dinheiro, adore com a sua oferta. Em nome de Jesus, traz na frente, vem adorando a Deus. Continua com esse louvor, adorando a Ele. Deixa o céu descer. Entrega a sua oferta, seu dízimo, devolva. Você que vai ofertar em casa aí, temos aí na tela o seu receptor aí, a conta na comunidade. Faz a transferência, ajuda. São muitas famílias que precisam de ajuda, Deixa irmão. o céu descer. Oh, meu Deus, que Deus nos dê recurso, irmão, para ser canal de bênção para famílias, para pessoas necessitadas nesses dias.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Deixa o céu descer. Oh, ah, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, irmão. Deixa o céu Libera aí. descer. Solta aí pra fora, em nome de Jesus. Descer. Solta o leão que está preso aí dentro de você nessa noite. Solta ele. Deixa o céu Abre o cadeado desse leão sair. Desse leão rugir. Desse leão rugir. Esse leão quer rugir nessa noite. Teu é o reino, teu é o poder e tua É a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Profetize sobre essa cidade, irmão. Essa cidade precisa de um manto de paternidade. Aleluia. Talvez Deus não precise levantar pastores, mais pastores nessa cidade. Talvez Deus precise levantar mais pais espirituais. Porque ser pastor, ser um missionário, ter um cargo é uma coisa, mas ser pai é outra. E Deus precisa levantar pais de destino nesses dias. Pais que não vão ter vergonha, que não vão ter medo de perder membro da sua igreja por falar a verdade. Homens, um pai espiritual não tem medo de corrigir o filho, irmão. Eu falo para vocês, não tenham medo de falar verdades aqui nesse púlpito, irmão. Porque eu não estou trabalhando para encher cadeiras aqui, irmão. Estamos trabalhando aqui para encher o céu, irmão. Não estamos trabalhando aqui para encher a igreja, para encher pessoas, para ter uma plateia, para ter seguidores, não. Nós estamos aqui ensinando vocês, dando destino, irmão, para que você possa ter uma família saudável, para que nós possamos atrair o céu para a terra. Não adianta nós querer ir para o céu, irmão, se lá em casa está um inferno. Tem gente que quer ir para o céu logo, irmão, porque na casa dele está um inferno, na empresa dele está um inferno. Irmão, ir para o céu é detalhe, irmão. Nós precisamos trazer o céu para a terra. Comece a desfrutar do céu. Estamos chegando mais um Natal aí, que você possa reunir tua família, brincar com a sua família, sentar na mesa. Nós temos um costume, irmão, lá em casa agora, graças a Deus, também aumentou, né? Faz anos que a gente tem. A gente, quando era só nós 4 em casa, Natal sempre fizemos amigo secreto. Mas não tem graça, pastor. Tinha e teve muita graça, sempre teve graça. E agora tem mais graça ainda, porque tem a Alessandra e tem o Alisson, né? E daqui a um tempo vai ter os netinhos também, né? Vai ser mais gracioso ainda. A gente brinca, né? A gente brinca junto. Deixa eu contar para vocês aqui. A gente joga dama junto, joga trilha, joga o que mais? Joga Uno. Só que eu sempre ganho, gente, não sei porquê. A gente senta lá e a gente brinca, a gente ri muito. E é isso. Aprenda a fazer isso, meu irmão. A Rose também, quando dá tempo a gente brinca, ela só ganha o trilha dela, ganha o joguinho que a gente joga lá. Cara, eu sou campeão nessas coisas, mas isso é ser família, cara. Não perca essa essência na tua casa. Para de ser aquela pessoa ranzinza. Ame mais a sua família, se divirta mais com eles. Esteja junto, seja amigo, seja parceiro. Que esse Natal seja o melhor Natal da tua vida, meu irmão. Amém? Ainda que tivemos muitas perdas, se perdeu, a vida continua. Vamos seguir em frente. Vamos encerrar esse momento aqui, irmão. Senão o clima está para nós continuar, irmão. Mas nós precisamos encerrar. Agradecer a sua presença. Temos uma presença muito maravilhosa hoje aqui, a filha do Ronaldo, né? Cadê o Ronaldinho? Levante a mão, Ronaldinho. Não te conheci, cara. Você chegou na porta e disse assim: quem é aquele senhor que está chegando com o Natan? Ele encorpou mais, ele cresceu mais depois que foi embora, né, Ronaldo? Ganhou mais cabelos brancos.
Ronaldo, uma bênção, caminhou com a gente aí muitos anos, né, Ronaldo? Caminhamos junto no Rio Alegre lá, e foi ministro de louvor lá por sempre, né? Muito tempo lá, né? E agora ele foi embora para outra cidade, mas hoje está aqui com a gente. É um privilégio ter você com a gente aqui. Deus abençoe. E as demais pessoas que também estiveram conosco, visitante, enfim, todos vocês serão sempre muito bem-vindos. Olha aí que bênção. José Bueno, pastor Josué Bueno, pai da Patrícia. Olha aí, prazer em conhecer, homem de Deus. Deus abençoe sua vida. Patrícia não me contou, né, Patrícia? Eita, menina. Deus abençoe, né? Seja muito bem-vindo. Prazer ter você, sua família, e que seja abençoado por Deus, né? Olha, que bênção, né? Como pai, né? Patrícia, o Cleone. O Cleone tem que puxar a orelha do Cleone, tá, pastor? Ajuda aí, puxa a orelha dele aí. Cleone, parceirão, essa família abençoada, presente de Deus, né? Amém, pessoal? Vamos encerrar esse momento então aqui. Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos vocês. Quarta-feira nós temos o culto, amanhã temos o PDE, né? Momento dos jovens. E quarta-feira é o último culto, na quarta-feira desse ano, né? Depois a gente vai estar voltando só em janeiro, né? Mas no domingo continua até sempre, tá? Não vai parar não, tá ok? Amém? Amém? Amém. Então esteja com a gente presente para estar participando e recebendo as bênçãos de Deus. Vamos orar e encerrar esse momento aí. Obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe. E sempre que você precisar conversar, irmão, com alguém, antes de você tomar uma decisão errada, cara, senta com a gente. Nós temos aqui uma equipe de pastores. Às vezes tem pessoas que procuram aqui, pastor Celso, pastora Cláudia, pastora Aline, pastor Dila, pastor Donizete. Procura aqui essa galera, a Nani, muitas vezes, que ainda não é pastora, né? E a gente nem fica sabendo, né? Mas procura eles e conversa. Aqui não existe esse negócio de ciúme, de rivalidade. O irmão lá que procurou, em vez de procurar o pastor Nelson para falar, procurou o pastor Celso. Aí eu ficar de cara porque o irmão procurou, não me procurou. Cara, você se identifica com qualquer um desses pastores, né? Não quer sentar comigo para conversar, não quer sentar com a pastora Rose para abrir o coração, senta com a pastora Cláudia, senta com algum dos nossos pastores aqui, senta com alguns deles, abre o teu coração, não caminhe sozinho, não faça besteira pelo caminho, cara, amém? Somos uma equipe de pastores aqui, temos uma equipe pequena ainda, né, de liderança aqui, mas temos essa equipe, uma equipe que a gente procura trabalhar com transparência, porque não adianta eu ter a tua presença aqui e não ter o teu coração. Coisa que eu sempre falo para o pessoal aqui, eu preciso ter o coração de vocês. Não adianta eu ter você aqui, mas não ter o teu coração. Eu tenho que ter você aqui na comunidade, mas ter o teu coração com o meu coração. Amém? Amém? Então faça isso, não erre, essas coisas estão ruins, está se complicando, sente com alguém, abre o coração, converse e seja feliz. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento especial. Obrigado, Espírito Santo, por mais essa noite, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor falou no nosso coração. O Senhor ministrou a minha vida nessa noite, a vida de cada pessoa, Senhor. Que o Senhor cuide, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja os teus filhos que vão retornar para casa. Deus, ao meio dessa pandemia, Pai, são dias difíceis que estamos vivendo, dias de risco, Pai, que muitas vezes dias de medo que as pessoas têm, Pai, com tantas coisas ruins acontecendo. Deus, nós pedimos a tua proteção. Protege, Senhor, a minha casa, a minha família, a família de cada pessoa aqui presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Guarda, Senhor, e protege, cuida do teu povo. Nos dá, Senhor, dias abençoados, que seja agora, Senhor, essa contagem regressiva aí para o final de ano, Pai, que seja dias abençoados e que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Nós glorificamos o teu nome e encerramos esse culto dizendo que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em seu coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, ótima semana para todos vocês, em nome de Jesus.